Olá pessoal, boa tarde. Já começando o nosso bate-papo. Só ajustando aqui o telefone. Lucimeire, dá um oi aí pra mim. Vou me chamar aqui a Lucimeire. Não tá dando opção. Chegamos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu achava que era 17 horas. Boa tarde. Tava todo tranquilo achando que era 17 horas. Pois é. É porque Eu vou relembrar porque ele está tão acostumado a fazer às 17 horas. Pois é porque é sempre no mesmo horário, né? Bom, já temos algumas pessoas na sala. Boa tarde, pessoal. Começamos um pouquinho atrasado, mas é bom porque a gente ganha também um pouquinho de tempo lá no final. Vamos conversar hoje sobre alfabetização do aluno com autismo, uma temática de grande importância quando se fala desse processo de inclusão escolar, é o desafio do professor em sala de aula, é o desafio do profissional do atendimento que quer trabalhar questões importantes para que esse processo aconteça com sucesso na escola. E a gente trouxe hoje para conversar comigo a professora Lucimeire Carvalho, que também trabalha com atendimento educacional especializado a pessoas com autismo, além de outras deficiências, e que tem aí abordado ultimamente, especialmente num curso pela Mais Estímulos, esse processo de alfabetização para o aluno com autismo, abordando aí questões que são importantes e que antecedem esse processo de fato. Então, eu sou o professor Wilson Cândido e essa é mais uma live para vocês, que vai ficar salva no nosso IGTV e que também ficará salva lá no canal do YouTube. A professora Lucimeire, se apresente, por favor. Olá, gente, boa tarde. Vendo aqui muitas pessoas, muitos conhecidos, né? Alunos, ex-alunos, amigos, muitas datas, né, Marquinhos? Então, assim, eu sou a professora Lucimeire Carvalho, né? Trabalho no CREAES, CREAES é o Centro de Referência em Educação e Atendimento Educacional Especializados do Estado do Ceará. E lá eu trabalho, como o Wilson falou, eu trabalho com atendimento educacional especializado. E muitos dos meus alunos são pessoas com autismo, né? Também trabalho para Mais Estímulos, sou professora formadora, onde a gente está com um curso, né, de alfabetização para o aluno com TEA, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse curso com vocês. Infelizmente, a gente teve que parar na segunda aula, mas com certeza continuaremos com todo, e não vamos ter prejuízos, com certeza, né? E também nas turmas de pós-graduação, né? Então, como eu estava falando, eu trabalho com alguns alunos com autismo e a gente vê que a grande dificuldade dos meninos, né, na escola, e tem alguns, está sendo o processo de alfabetização. Então, a gente teve assim, bastante interesse, fomos realmente estudar a fundo sobre o assunto. Encontramos o material da Deise Serra, né, que depois o Wilson vai mostrar para vocês. E em cima desse material, eu e a Ana Lúcia, a gente elaborou um curso e está sendo sucesso. Se tiver algumas das meninas aqui que possam falar como é que está sendo, como é que está, mas até agora a gente está conseguindo realmente fazer um bom trabalho, né? Isso. Bom, a primeira questão que a gente levanta, Meire, quando pensamos em trabalhar a alfabetização do aluno com autismo, é o profissional que está recebendo esse aluno em sala ou lá no atendimento conhecer o que é o autismo. Esse é o primeiro elemento importante. Então, é entender como essa pessoa funciona, é compreender as suas dificuldades, é identificar as suas capacidades, para que em cima disso se pense em ferramentas de estimulação, e aí entra a importância da equipe multidisciplinar, que vai trabalhar diversas competências importantes para que se chegue, de fato, nesse processo de alfabetização propriamente dito. Porque muitas vezes a família acha que pelo fato da criança já repetir as letras, ou associar as letras, ou discriminar essas letras, ou até mesmo ler sem entender o significado do que está lendo, que é a possível hiperlexia, essa criança já está num processo de alfabetização. Mas muitos elementos antecedem a isso, né, como importante para que isso aconteça. Então, a primeira dica que eu trago, lógico, é o livro Autismo Azul de Todas as Cores, não podia ser outro,
até porque a linguagem desse livro ela é muito clara e muito acessível, então tanto o professor vai entender, como o cuidador, como o familiar. Então, o primeiro ponto desse processo, dessa fala de hoje, da live de hoje, é conhecer o que é o autismo, entender como esse sujeito funciona e, especialmente, entender como esse autismo que eu vi no livro se apresenta em cada um dos meus alunos. Porque cada um desses alunos ou desses pacientes com autismo são únicos na sua apresentação sintomática. Daí a expressão espectro do autismo. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender outros elementos importantes até chegar ao processo propriamente dito de alfabetização, né? Isso, assim, porque e não só conhecer o autismo, como conhecer também o processo de alfabetização. Porque muitas vezes a gente vai falar aqui sobre a alfabetização do aluno com autismo. E a chave do segredo é justamente isso que o Wilson falou. Porque a gente diz assim, existe um método específico para ensinar autistas a se alfabetizar. Não existe esse método específico. Existe conhecermos o nosso aluno. Alfabetizar uma criança é algo assim magnífico. Quem já passou por esse processo sabe o quanto é maravilhoso quando nós vemos realmente o desabrochar da leitura na criança, né? E bem diante dessa beleza que existe na alfabetização, existem muitos percalços. Hoje a gente vê muitos índices, né, da dificuldade da alfabetização, da má alfabetização, onde só a criança decodificar e diz que a criança já está alfabetizada. E o pior de tudo é que todos esses índices, todas essas questões se colocam em cima do aluno, quando na realidade pesquisas, né, do Capovilla, por exemplo, demonstram que o que é ineficaz na realidade é o sistema educacional. Então, alfabetizar é um processo que eu preciso conhecer muito bem os métodos, né? Não existe um método que seja mágico e maravilhoso. O professor ele é o protagonista nesse processo. E para alfabetizar o aluno com autismo, a gente vai começar justamente nessa vertente. Eu preciso conhecer o meu aluno. E aí eu preciso entrar num processo onde eu preciso avaliá-lo, né? Acho que uma das grandes dificuldades que nós temos da atuação, tanto no atendimento educacional especializado, quanto em sala de aula, é nós queremos nivelar as crianças em competências que elas devem desenvolver todas iguais, e isso não existe. Quando a gente... É a mesma coisa da alfabetização. O que faz com que essa alfabetização está ineficaz, né? O que as pesquisas mostram, né? Um método ineficaz ou uma ausência dele, mistura-se tanto métodos e atividades que se faz sem nenhuma realmente um planejamento que realmente traga, né, conhecendo aquele aluno como é que ele aprende, o desconhecimento do meio educacional do que é a alfabetização, acreditar que a alfabetização é um processo natural, como falar, né? O nosso cérebro ele está preparado para esse processo quando ele entra em contato com a fala, né, com a linguagem, ele envolve-se naturalmente esse processo. Na alfabetização, a leitura e a escrita é um processo social que foi inventado. E que o cérebro ele precisa ser trabalhado para esse processo. Aí está a nossa plasticidade neural, né? Para trabalhar isso aí, para trabalhar essas rotas, né? Tanto a rota fonológica como a rota lexical, ela vai ter que ser trabalhada para esse processo aí. Então, alfabetizar é realmente o processo onde eu preciso ensinar, onde eu preciso trazer, e para a criança com autismo, uma mediação muito maior, de dar ajudas, de dar pistas, né? Ajudas mesmo físicas, ajudas visuais, ajudas que vão trazer esse processo. Outra questão também da dificuldade, né, só para fechar esse aqui, é o desconhecimento da neurobiologia, de como é que a criança aprende, né? A gente até ia mostrar o baralhinho mas não tá nem comigo, nem com o Wilson, né, em casa, dos estilos de aprendizagem. E eu preciso entender como é que a criança aprende, certo? O método fônico para uma criança pode não ser um método bom, assim como o global, muitas vezes com os meninos com autismo não está dando resultados, certo? Então eu preciso entender como é que essa criança aprende, tá? Para que essa alfabetização ela realmente ela vá acontecer. E alfabetizar, né, entendendo que é um processo das habilidades de leitura e de escrita. E de leitura com compreensão, como você mesmo falou. Algumas crianças chegam já lendo, meu filho desde 2 anos lê. Eu acho que ele tem autismo e altas habilidades, né, Rabi? Logo com as habilidades
digitais. É Quando, verdade. na verdade, a criança apresenta uma hiperlexia, que é uma leitura precoce, onde a criança apenas decodifica. Por ele ter hiperfoco por letras, ele aprende a decodificar apenas. Se você perguntar, ele não tem uma riqueza Exatamente. de vocabulário, ele não tem uma riqueza de compreensão, de interpretação do que ele está lendo, né? Bom, é exatamente esse o caminho, né? Como a Meire está colocando. Assim como a criança traz particularidades na sua condição de autista, todos os demais alunos também trazem. E já entendemos que, normalmente, um percentual significativo dos alunos com autismo não vão se adequar ao método tradicional de ensino que se tem, aplicando para toda a turma. E aí é onde entra a necessidade de alguns ajustes. Quando eu trouxe o livro Autismo, Azul de Todas as Cores, como indicação para o primeiro ponto fundamental nesse processo, que é conhecer o autismo, a gente traz aí algumas situações que precisam ser estimuladas pelas equipes multidisciplinares, que eu vou chamar aqui de precursores dessa linguagem que vai anteceder ao processo propriamente dito da alfabetização. Eu preciso estimular o uso do olhar. A gente já sabe que o autista tem dificuldade nesse olho no olho, tem dificuldade em fixar essa atenção utilizando desse olhar quando o elemento de atração não é interessante a ele. Eu vou precisar estimular movimentos de antecipação, que a gente sabe que o autista tem uma dificuldade com a atenção compartilhada, né, em entender algumas questões que estão por trás das entrelinhas. Eu vou precisar estimular essa atenção conjunta e compartilhada, que a gente já vê com dificuldade desde o bebê, que leva aí a um processo importante nessa condição aí de linguagem, que é a imitação, que a gente já falou em outras lives, a partir desse funcionamento dos neurônios espelhos, como a Meire colocou, a importância de entender a neurobiologia. Mas a neurobiologia do autista também é a mesma que a nossa, só que com prejuízos nas suas trocas neurais. Daí a importância de a gente entender como eles funcionam, para que esse processo de estimulação aconteça, preparando para esse momento da alfabetização. Que a gente só pensa em chegar na escola e trabalhar essa questão. A pré-escola, a educação infantil, ela tem esse poder de estimulação de todas essas competências, junto com as áreas da multidisciplinaridade que se tem como ferramenta de intervenção clínica institucional, que traz aí um grande significado para que esse processo seja exitoso. E vamos entender que alguns vão desenvolver-se mais cedo, mesmo pela hiperlexia, outros podem ter mais dificuldades, talvez demorem muito, e eu não posso esquecer de um ponto fundamental: identificar se essa criança tem a presença ou não de deficiência intelectual associada ao autismo. E como isso pode estar sendo um elemento a mais de comprometimento para que essa alfabetização aconteça de forma exitosa, né? Só um minutinho, uma pessoa que perguntou sobre a questão do letramento, e eu acho importante a gente explicar, porque assim, muitas vezes quando a gente fala no método fônico, e alguns métodos que realmente está sendo mais eficaz, né, bem mostrando uma eficácia maior na alfabetização dos meninos com autismo, não só com autismo, mas os meninos com atrasos do neurodesenvolvimento, como deficiência intelectual, TDAH, o autismo, né, a própria dislexia. A gente não vai dissociar, porque um dos erros maiores, porque se a gente for estudar todos os métodos de alfabetização, todos eles têm os seus benefícios e seus riscos. Sim. Então, o risco do método fônico é realmente a gente enfatizar só no método. O letramento, ele não pode ser dissociado do processo de alfabetização. Na realidade, ele antecede o processo de alfabetização. Na educação infantil, a criança ela já está passando pelo processo de letramento. Então, quando a gente vai estar lá no primeiro ano, essa alfabetização mais sistematizada que a gente está falando para vocês, a criança já vem nesse processo de letramento desde a alfabetização, desde a educação infantil. Então, a gente não pode dissociar o letramento da alfabetização, ou seja, do método. Ou seja, dar uma ênfase maior só ao método fônico. Trabalhar esse método fônico é tanto que a gente trabalha de uma forma lúdica, de uma forma onde a gente traz realmente textos, onde a gente traz jogos, brincadeiras, vamos fazer com que a criança ela compreenda e entenda, né, tanto essa parte mais estrutural, que é realmente a decodificação, mas ao mesmo tempo ela vai ser trabalhada no processo de compreensão social da leitura, compreensão social da escrita, que é isso que a gente chama de letramento. Né? A gente não vai dissociar jamais, a gente imaginemos isso, né? A gente vai estar sempre falando aqui no método fônico, mas a gente não vai estar dissociando do letramento também. Está tudo interligado de alguma forma, né? Meire, seguindo ainda essa questão da importância desses precursores de linguagem, que a gente já
pontuou alguns, é interessante também para esse processo acontecer de forma mais funcional, que se avalie as competências e habilidades que envolvem, como você já disse, a leitura e a escrita, e aí entra de novo a importância da abordagem terapêutica ocupacional, psicomotora, fisioterápica, né, da própria vivência que a criança tem na educação infantil, quando se estimula coordenação visomotora, coordenação visoespacial, consciência corporal em relação a esses espaços, compreender e expressar a linguagem. A gente já tem aí uma outra dificuldade que a criança com autismo tem de compreender e de expressar essa linguagem, daí ser um elemento para o diagnóstico acontecer, que é o prejuízo de fala, de comunicação e de interação social, além da avaliação dessa criança para se observar se tem prejuízo na percepção visual, né, que vai levar aí a uma melhor escolarização e de uma melhor orientação acerca desse espaço que ela vai explorar. Então, todo esse processo que a gente muitas vezes vê acontecer de forma, vamos dizer assim, improvisada, ou até entendendo que qualquer pessoa pode fazer, que é a educação infantil, que, na minha opinião, é um momento da vida infantil escolar que demanda do professor mais formação, mais conhecimento sobre desenvolvimento infantil, melhor condição de identificar sinais de possíveis atrasos ou dificuldades para fazer encaminhamento precoce, e que a gente ainda vê com falhas, porque, especialmente em escolas pequenas, as pessoas acham que qualquer um pode ser aquele professor que vai trabalhar a educação infantil, que é só brincar, pintar e colar, e banhar a criança e alimentar. Ainda tem essa visão, né, assistencialista e higienicista, que não é o modelo que a gente defende como um modelo que prepara para a vida escolar. E a educação infantil, ela é, de fato, toda a vivência que antecede aquele movimento propriamente dito que é a vida escolar a partir dos 4 anos de idade. A gente tinha até algum tempo atrás que era a partir dos 6, mas a LDB já atualizou isso já faz alguns anos, que é a partir dos 4 anos de idade. Então, tudo isso que eu falei de habilidades espaciais, visoespaciais, se estimula nesse contexto da creche pré-escola e também, no caso do autismo, nos espaços de atendimento clínico ou institucional, né? E aí, o que acontece, né, Wilson? Assim, essa importância da educação infantil, graças a Deus, desde a LDB de 96 para cá, ela vem trazendo, né, essa valorização na formação do professor, né, mostrando a importância realmente do conhecimento. E aí a gente vê, né, dentro do processo acadêmico de qualquer ser, a educação infantil e o Fundamental 1 são as duas bases, onde a criança, ela, dentro da educação infantil Fundamental 1, ela tem que sair até o 5º ano com uma autonomia de aprendizagem. E aí o que falta realmente para as nossas crianças é justamente isso, chegarem no ensino Fundamental 2, no ensino médio com níveis muito baixos, mal alfabetizados, começando na da educação infantil, numa ênfase muito grande de trabalhar nas crianças a leitura e a escrita de uma forma onde a criança na educação infantil tem que estar lá lendo letras e escrevendo letras cursivas. Né? Muitas escolas infantis pequenas ainda estão com essa insistência, né, desse processo, né? E aí a dificuldade realmente muito grande, onde a gente sabe que na educação infantil justamente vem essa, o Marcos estava até comentando aqui, ainda há uma confusão muito grande entre letramento e alfabetização. Então, a educação infantil, ela vem justamente desenvolver habilidades da pré-alfabetização, ou seja, habilidades necessárias para que a criança chegue na alfabetização. No caso do autismo, o que é que acontece? Só é detectado muitas vezes que a criança tem uma dificuldade no seu desenvolvimento e ainda sem um diagnóstico lá na educação infantil, onde o pedagogo vai perceber essas dificuldades. Às vezes, alguns anos na frente ainda ficam com aquela questão da rejeição dos pais, né, da negação dos pais. E quando a criança chega no 1º ano, aos 6 anos de idade, ela chega sem essas competências, ela chega sem competências até comportamentais, imagina, de habilidades de leitura e de escrita. E aí vem todo como é que eu vou fazer esse menino ler no 1º ano? Né? Se a criança tem comportamentos até mesmo de sentar-se, de atenção, comportamentos de ansiedade extrema, comportamentos que a criança não olha, como você disse, os precursores da linguagem. Lá no curso, né, eu e a Ana Lúcia, a gente começa justamente com esse ponto. Porque a gente não vai começar de métodos de alfabetização. Métodos de alfabetização. Travou um pouquinho aqui.
Vocês pararam para lanchar, não foi? O teu travou um pouquinho para mim aqui. Mas o seu Tá travou só para... Pois é, o teu também travou para mim aqui, tá liberando agora. Voltou o meu. Voltou. E agora Pronto. vocês tudo bem? Pode continuar? A sua imagem tá um pouco embaçada, mas vamos ver se tá certo agora. Seria legal, né? Vocês vão perdoar aqui a imagem. É. Tá tudo bem? Tá, o som tá um pouco ruim. Tá falhando ainda. Era melhor, não foi? Oi? A gente escolheu esse horário para ver se era melhor, não foi? Foi, mas tá dando falha. Tava bem direitinho, mas de repente deu uma falha. Deixa eu mudar aqui pra ver se melhora aqui, peraí. Deixa eu tentar desligar a internet da gente de casa, ver se alguém está com a internet ligada. Não, o teu som tá voltando, só que a tua imagem tá um pouco embaçada ainda. Mas vamos ver se... Tá, vai lá. E agora, como é que tá? Melhorou. Melhorou. A minha tá boa pra você? Pronto, melhorou. Beijinho pra todo mundo desligar aqui a internet, pra ficar só no meu celular pra ver se melhora. Pronto, melhorou. Sim. Deixa eu só pegar aqui a... Tava falando da educação infantil, quando começou a ter falhas aí na internet. Sim. Defendendo a importância da educação infantil como sendo um dos espaços aí de estimulação, né? Pronto, eu já estava falando na questão da criança com autismo. E aí ela chega, mesmo na educação infantil, ainda sem essas habilidades que a gente viu, né, de comportamento, e sem as habilidades que você já falou, que são os precursores de linguagem. Então, eu e a Ana Lúcia, a gente tem esse curso justamente desse ponto, certo? Onde a gente fala sobre esses precursores de aprendizagem da linguagem. A gente faz algumas atividades, traz alguns recursos de como avaliar esses precursores, né? E de como estimular também. E aí vem, o professor na sala de aula vai ter condições de fazer isso? Não. Então, esse processo de alfabetização ele vai ter que passar por um processo da equipe multidisciplinar também. Do professor do AE, do fonoaudiólogo que está com ele, do psicopedagogo, porque em sala de aula vai ser complicado, porque esse profissional, né, de sala, o professor, ele possa estar desenvolvendo esses precursores. E, geralmente, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, né, ou o professor do AE está aí. Para isso, eu preciso conhecer muito. Eu preciso ter um conhecimento aprofundado do que é autismo e do que são esses precursores. Eu trouxe aqui algumas perguntinhas, Meide, que eu acho que é interessante que a gente coloque dentro dessa sua fala, para se observar como deve ser conduzido esse processo, seja em sala de aula, ou seja nas abordagens de atendimento, frente ao que se quer como aquisição importante para essa alfabetização acontecer. Então, uma pergunta que eu anotei aqui é, essa criança com autismo, que eu já entendi o que é autismo, ela olha para o caderno enquanto realiza uma atividade, ela tem um foco de olhar preciso para aquilo que está acontecendo, enquanto espaço onde eu vou dominar esse possível processo de escrever ou de ler, ela olha para esse caderno nesse momento, o olhar, ele é sustentado, essa capacidade, a tua internet está falhando ainda, viu? Está travando para mim aqui. Tu tá me ouvindo? O teu travou agora. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora tá tudo pronto, é porque a sua tá travada aqui para mim. Tá travando direto para mim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. A outra pergunta é, o olhar dessa criança nesse caderno, durante aquele exercício de utilizar o lápis, que a gente sabe que é um exercício difícil para a pessoa com autismo, esse olhar para o caderno, ele é sustentado? Ele tem uma atenção desenvolvida para esse momento acontecer? Ele localiza o objeto que você solicita no espaço de trabalho ou de atendimento
né, ou pelo professor, ou por quem está trabalhando com ele, ele compreende o que você pede e localiza aquilo que você pediu, ele consegue mudar o olhar do caderno para o quadro ou para você, sem perder o foco de atenção do caderno, são questões que eu estou colocando como importantes para que a gente estimule essas questões e não deixe que isso vire um impedimento para esse processo acontecer. Porque se ele tem esse prejuízo atencional, que é função executiva, se ele não consegue trazer informações guardadas a curto prazo, que é memória de trabalho, como é que ele vai conseguir sustentar esse tipo de atenção em outras questões que são fundamentais a esse processo de alfabetização? Então, são perguntas simples, mas que é importante que o professor observe e que oriente a mãe e que leve essa mesma orientação ao profissional de atendimento para que a estimulação aconteça. Só lembrando que no atendimento, seja na sala de recursos multifuncional, seja no centro de AE, seja nos atendimentos clínicos, ninguém vai alfabetizar essa criança. Você vai trabalhar ali competências, aquisições que são importantes para o processo de. Não vai se fazer a alfabetização. Isso acontece na escola. Mas se eu tenho prejuízos que estão impedindo esse processo de acontecer, esses prejuízos serão trabalhados nesses serviços pontuais de atendimento, seja de ordem clínica ou institucional. Porque às vezes a mãe acha que a criança vai ser estimulada lá para a alfabetização, e não é esse processo, né? Pronto, aí a gente pode dar um grande exemplo. Se a gente recebe uma criança com autismo, né, que está lá no primeiro ano, ou mesmo antes disso, né, no infantil 5. E a professora diz assim, está com muita dificuldade, e ele realmente não olha o que eu falo, ele não olha para o caderno, ele não pega no lápis, ou então se ele pegar no lápis, ele risca o caderno, fica olhando para outros espaços, né? É justamente essas habilidades que nós, no espaço clínico ou no AE, vamos desenvolver. E aí o olhar, né? O olhar é o segundo precursor de linguagem. A criança começa a ter comunicação com a própria mãe, o poder começa a ter comunicação com sua própria mãe. O primeiro, o choro, depois o olhar que ela vai desenvolvendo e o desenvolvimento visual dela. É justamente na amamentação que ela fica a 20 centímetros do rosto da mãe, e aí a importância da mãe falar, da mãe estar se comunicando com a criança, dela olhar olho no olho. E a criança com autismo, nesse momento, ela tem dificuldade nesse processo. Sim. E aí, esse olhar, eu recebi o meu aluno lá na minha sala de aula, no meu atendimento. Esse olhar, ele é vazio? Esse olhar, ele comunica ou não comunica? Ele expressa emoções? São as primeiras coisas que a gente tem que observar. Porque, você falou olho-mão, já é um processo mais refinado ainda, que é o visual, né? Onde a criança, né, não só com autismo, eu venho reparando muito isso nos meus meninos com deficiência intelectual, de extensa dificuldade enorme de desenvolver essa habilidade visomotora. Quando estão escrevendo, eles ficam, não sei se é pelo processo atencional, talvez seja. Também. Ficam observando, olhando para todos os lados e não mantém. Aí entra aquele joguinho lá, corrida das cores que você mostrou na sua live. É importantíssimo o desenvolvimento dessas habilidades. Da habilidade olho-mão, percepção visual e também, né, o processo da sequência de escrita, esquerda para direita, quando ele vai colocar as bolinhas lá na esquerda para direita, ele já vai estar exercitando de cima para baixo, ele já vai estar trazendo todos esses exercícios. Então, esses precursores, eles precisam ser trabalhados nesse campo, né, no atendimento, para que em sala de aula, realmente, essa criança ela possa ter essas habilidades. Enquanto ela não tem, Wilson, essa habilidade do olhar, do sorriso responsivo, ela está te dizendo que ela está interagindo. Então, se ela não interage, ela não vai ter condições de trazer, e principalmente aquela metodologia que eu estou em sala de aula, dando aula para todos os vídeos. E aquela criança ali, ó, nem, como diz, né, o popular, nem chuiu. Deixa eu só pegar a sua fala para reforçar uma questão. De novo, lá na pré-escola e lá nesse processo de observação do desenvolvimento amplo da criança. Não é só essa criança não olhar para o papel, ou não coordenar, ou não ter atenção. Como é que está o processo que a gente já começou lá no início como precursor de linguagem importante para a alfabetização? Essa criança que se comunica com os outros, ela só fala, mas ela fala utilizando dessa fala para dizer o que quer, o que sente, ela compreende o outro, ela interage com esse outro. E aí eu trouxe inicialmente essa primeira dica, né? Como conhecer o autismo, mas eu trago uma outra dica de leitura que é importante, que é
o treino de habilidades sociais para crianças com autismo. Nós já entendemos que esse prejuízo de fala, de comunicação e de interação social é presente em 100% dos autistas, mesmo que alguns sejam menos prejudicados nesse sentido e outros mais prejudicados. Mas essa questão da interação social, da comunicação funcional, ela é necessária para que o processo, nesse contexto de sala de aula, aconteça, para que ela responda de forma interativa ao professor, para que ela compreenda o que está sendo dito em sala de aula, e isso não traga mais prejuízo do que ela já apresenta enquanto condição de autista, né? Então, são essas questões aí que a gente está pontuando como importantes enquanto habilidades, são habilidades sociais, são habilidades, né, desde o contexto aí que vem da aquisição da fala, da aquisição dessa fala como ferramenta de comunicação, que comunicação só acontece quando a gente encontra um meio de dizer o que sente e entender o que o outro está querendo nos dizer. E que entendendo... Eles se comunicam. Oi? Tá falhando. Existem autistas que não são verbais que se comunicam. Exatamente. A fala mais recorrente dos pais é quando meu filho vai falar. E aí eu digo que não é importante que ele fale, é importante que ele se comunique, que ele diga o que ele sente, que você entenda e vice-versa. Uma outra questão que eu coloco aqui, Meire, é a habilidade de compreender e expressar essa questão da linguagem. Então, e aí entra o que a gente disse lá no início. Ele tem deficiência intelectual, ele tem outras comorbidades que vão prejudicar esse processo de alfabetização propriamente dito. Ele compreende o significado de algumas palavras, ele já nomeia alguns objetos. Como é que está esse repertório de palavras? Como é que está essa capacidade de discriminar objetos? O vocabulário que ele utiliza é restrito? Ele consegue contextualizar uma interação com o outro utilizando-se de mais de uma palavra, ou é só aquela palavra isolada? Ele consegue ouvir uma história recente e repassar essa história? Não esqueça esse detalhe. Autistas têm dificuldade em trazer da sua memória informações para relatar em momento posterior, né? E aqui a gente está falando não é nem de memória remota, de uma memória recente, como a memória de trabalho, que você escuta uma informação e você vai já usar essa informação. E às vezes eles a memória mesmo. Isso. Exatamente, né? Isso, ajuda de pistas, de dicas, certo? Aí onde está o segredo da história. Daí a importância que a gente colocou naquele baralho que a gente não teve como trazer hoje, para a gente identificar qual é o perfil, né, de representacional de aprendizagem dessa criança e o que é predominante nesse perfil. E aí a gente já entendeu que autistas, não é uma regra, não é um modelo, mas autistas, de modo geral, conseguem aprender muito mais fácil pela informação visual. Você vai verbalizar, mas se eu tiver um reforçador visual, é muito mais significativo para ele reter essa informação, porque essa imagem ela não muda em nenhum momento, e a informação que a gente dá verbalmente, a cada vez que a gente dá essa informação, a gente acrescenta palavras, diminui palavras, muda o tom, né, na colocação dessa informação, que pode gerar aí algumas confusões. Mais duas perguntinhas nesse contexto. Oi. Só para aproveitar essa questão da imagem, Vale. Né? Alguns artistas eles vão se dar muito melhor na metodologia do método das boquinhas. Sim. Na possibilidade de alfabetização. Por quê? Por ser um método fonoviso-articulatório, onde ele ouve o som da letra, ele vê e ele articula, né? Através do espelhinho, ele vai articular. É um dos métodos que a gente apresenta também lá. A gente não repassa esse método, porque nós não somos, não temos autorização para repassar. Mas a gente fala desse método também, mostra esse método, né? Quem sabe futuramente, depois que eu terminar meu curso, a gente pode repassar, né? Certo? Mais duas perguntinhas mesmo desse contexto. Ele compreende ordens? Quando você solicita, sim, ele compreende o que está sendo solicitado? Como é que ele expressa os pensamentos e os desejos? Ele consegue fazer isso? A gente já sabe que tudo isso que eu coloquei aqui, a gente vai ver em prejuízo na pessoa com autismo. Por isso, de novo, a gente reforça. A alfabetização não é ler, identificar letras ou ler, escrever ou copiar do quadro. Ela acontece posterior a toda essa aquisição, que é natural na criança neurotípica, mas que na criança com autismo já tem aí um prejuízo em função desse cérebro diferenciado na sua
forma de repasse de informação, né? Sim, Diga, Meire. além da compreensão, vocabulário, sabe, Wilson, a gente ainda acrescenta também a questão do sistema alfabético. É claro que a criança tem que conhecer as letras, ela tem que conhecer o som das letras, e para isso, para essa facilidade no conhecimento, ela precisa de uma habilidade importantíssima que tem que ser desenvolvida na educação infantil, que é a consciência fonológica. Certo? A criança que ela tem, é o segundo passo que a gente dá, que a gente trabalha no nosso curso. A consciência fonológica, exatamente. E para a consciência fonológica são importantes a habilidade de discriminação auditiva. E esse jogo que o Wilson está mostrando para vocês aí, ele é muito interessante, porque ele traz sílabas em destaque, sílabas em final, onde a gente trabalha a rima, sílaba no início, onde a gente trabalha a literação, né? E futuramente, algumas da mente divertida, trazendo alguns jogos. E aí, essa consciência fonológica, independente de a professora consciência fonológica, o método, não. A consciência fonológica são habilidades, onde nós vamos trabalhar a rima, a literação, a palavra, de sílabas, e só aí a consciência fonêtica, exatamente. Né? É um jogo bem difícil. Por exemplo, nesse aí, o destaque da sílaba é final, ou seja, nós estamos trabalhando a rima, né? Quais são as palavras que vão rimar com violão, né? E aí a gente tem, sei lá, caminhão, botão, né? E aí a gente vai fazendo na segunda palavra, prego, vem a sílaba pré, ou seja, a sílaba inicial. A literação, que começa com o som de pré, e mesmo da criança conhecer as palavras, conhecerem as letras, exatamente, esse show, quem faz o curso recebe esse joguinho aí. Isso, exatamente. Jogo, baralho, e a professora Lucimeira e a professora Ana Lúcia estão preparando uma apostila só de atividade. Meire, o senhor está falhando um pouquinho aqui para mim. O teu áudio tá falhando e a tua imagem está travando também. Não sei como é que está para todo mundo. Tá falhando a tua imagem. Tá sem áudio agora. Meire? Melhorou? A imagem e o som não está chegando aqui, o teu. O que eu Tá saio, muito... entro? Não, tô dizendo que a tua imagem e o teu som não está... Deixa eu... Deu certo aí? Imagem e som? O meu voltou, o da Meire tá travando ainda. Tá travado sem som. Agora é o meu. Melhorou? Imagem, som? Travou tudo agora, segundo alguém. Voltou. Obrigado, Jesse. A Meire tá travada ainda. Travou. Os dois travados. O meu travou. O da Meire tá travado para mim aqui. Não tá muito. Ele saiu. Voltou agora. Vamos ver se a Meire entra de novo para ver se está certo. A internet realmente hoje não está colaborando muito. A gente estava falando desse jogo, discriminação auditiva,
como uma das ferramentas de intervenção no processo de alfabetização do aluno com autismo, mas também como um dos processos de estimulação para a consciência fonológica. Vamos ver se está certo de novo a Meire entrar. Não. Aguardar a Meire entrar de novo. Eu acho que é a internet da Meire, que não está funcionando, porque eu mandei, ela não aceitou ainda. Meire, já te enviei solicitação. Guardar a Meire e voltar. Meire, cadê você? Voltou só o Wilson. A Meire saiu, tô aguardando ela entrar de novo. Eu estou mandando solicitação e ela não está respondendo. Meire, aguardando você entrar. Nós ainda temos uns 20 minutos, Meire. Cadê a Meire? Não, a Meire não está conseguindo entrar. Mais uma tentativa. A sua tá falhando para mim aqui. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Tu entrou, mas tá travada, Meire, a tua. Eu já mexi aqui na internet, eu acho que não é a minha internet, não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É porque a sua imagem tá parando para mim de vez em quando. Pronto, voltou agora, estava travada. Bom, a gente estava falando desse recurso, discriminação auditiva com treino para a escrita. A Meire estava colocando a importância de trabalhar as sílabas fortes no começo, no meio e no final da palavra, né, que aí já é um processo mais avançado para a consciência fonológica dessa criança. A gente conversou sobre esse material também com a professora Kátia. Meire, eu acho que a sua internet está parando aqui para mim direto. Agora tá dando umas travadazinhas interessantes. Bom, a gente ainda tem 10 minutinhos de live. Eu tô achando que é a sua internet, que a minha tá, pra mim tá normal aqui. Tá funcionando o tempo inteiro. Eu acho que é a sua internet. Travou de novo. A minha tá boa pra você? Glaucia, como é que tá aí as imagens? Eu e Meire. Eu tô vendo que a minha tá normal aqui, mas a da Meire parou pra mim. Meire não está contribuindo muito. A gente vai já terminar o nosso tempo de live e, infelizmente, a internet não está colaborando muito. Professora Lucimeire, tá tudo travando. Bom, gente, a internet hoje realmente não está colaborando muito. A gente está funcionando o tempo inteiro aqui travando, falhando. Infelizmente. E a imagem, Glaucia, como é que tá? Eu tô achando que é a internet da Meire. A gente estava falando sobre esse jogo de discriminação auditiva com treino para a escrita, onde a Meire estava falando sobre a importância de trabalhar a literação, né, que está dentro aí da consciência fonológica. Deu certo, Meire, aí? Última tentativa, que a gente está com o tempo quase encerrando já.
E agora, tá me vendo? Tô, eu acho que é a tua internet, viu? Me vendo, Que me ouvindo? tá falhando. Ó, tá travando, começou a travar de novo a tua. Tá travada a tua. Gente, daqui a pouquinho, quando acabar o nosso tempo aqui, eu vou voltar só para a gente rever os tópicos que foram abordados durante essa live. Infelizmente, a gente não está conseguindo concluir por conta da internet que não está ajudando muito. Quando são duas pessoas na live, a internet às vezes tem esse problema de ficar parando um pouquinho. Quando é só uma pessoa, é mais fácil conduzir porque não tem outra alternativa de falha. Travada direto. Entendeu isso? A gente vai remarcar essa live, né, para um próximo momento, pode ser? Que eu acho que o horário não tá colaborando, ela tá parando o tempo inteiro Pode e a ser, gente pode tá. ser. Pois é, uma hora mais cedo, ver se não E ficava é que tão a gente ruim. começou mais A gente cedo, pode né, pra experimentar ver se mais tá tarde certo. também, né? Viu? Mais complicado. É, pode. Pronto, Mas eu mais vou, eu tarde eu vou acho só que é mais voltar lá para a complicado. gente passar os tópicos que eu abordei aqui durante a live, mas a gente remarca um outro momento para conversarmos direitinho, para não ficar quebrado esse assunto que é tão interessante, né? Que é a alfabetização do aluno com autismo. Oi? Ok, então Como é? fica melhor. Então fica Pronto, eu vou sozinho que é só. melhor. Então é Pronto, tá melhor ok. ficar sozinho. Pra tu finalizar, é melhor ficar sozinho. Bom, agora como é que está? Imagem e som. Tá ok? Dá um ok para mim, só para a gente encerrar esse momento aqui da live. Imagem e som, tá ok? Pronto. Bom, vamos fazer aqui uma recapitulação do que a gente conversou aqui durante esse momento de bate-papo com a Meire. Infelizmente, a internet não está ajudando muito, mas vamos lá. A gente falou da importância de conhecer o autismo como primeiro elemento para o processo de alfabetização dessa criança que está lá no espaço escolar. E sugerimos como leitura o livro Autismo Azul de Todas as Cores, como sendo uma possibilidade de conhecer esse quadro diagnóstico. Mostramos que era importante a identificação dos precursores de linguagem, para que aconteça o encaminhamento para o processo de estimulação, né, estimulando o uso do olhar, movimentos antecipatórios, a estimulação da atenção conjunta e compartilhada, é uma ferramenta importante para a aquisição da linguagem, mais tarde da linguagem funcional. Mostramos a importância da avaliação das competências e habilidades que envolvem a leitura e a escrita, e aí traçamos como importante estimulação para a coordenação visomotora, coordenação visoespacial, a compreender e expressar essa linguagem, percepção visual e localização espacial, e simbolizar, memorizar e ter a capacidade de evocar ou trazer a informação que foi aprendida em momento anterior. Tá? Mostramos a importância do trabalho multidisciplinar para se estimular habilidades visoespaciais, e aí trouxemos algumas perguntas para que o professor observe essa criança no espaço escolar. Essa criança olha para o caderno enquanto faz a atividade, ela tem essa dificuldade de olhar, e quando ela olha, ela tem esse olhar sustentado, ela consegue localizar qualquer objeto quando você solicita, ela consegue mudar o olhar do caderno para qualquer outra questão nesse momento da atividade, né, sem perder o foco atencional. São questões importantes para a gente trabalhar a estimulação para que isso aconteça funcionalmente e o processo mais tarde aconteça também de forma exitosa. Mostramos a importância de trabalhar habilidades de compreender e expressar a linguagem. E sugerimos como leitura esse livro, Treino de Habilidades Sociais para Alunos com Autismo, para crianças com autismo, e para qualquer criança com dificuldade aí nessa questão do manejo social e comportamental. E aí mostramos de novo a importância de compreender a linguagem e traçamos também aí uma orientação para que se identifique se a criança tem prejuízo intelectual associado. A gente já sabe que 75% dos autistas têm algum prejuízo de ordem intelectual. Compreender o
o significado de algumas palavras, ela já compreende o significado de algumas palavras, ela consegue nomear alguns objetos, ela compreende e faz associação da palavra com o objeto, ela consegue ouvir histórias ou informações e relatar isso em momento posterior, ela compreende ordens simples, ela compreende ordens mais complexas, tudo isso é importante dentro desse contexto antecipatório para o processo propriamente dito de ler e escrever. E como é que ela expressa pensamentos e desejos? Quanto à percepção visual e localização espacial, ela percebe detalhes, né, se fixando nesses detalhes ou não se prendendo a esses detalhes. A gente já sabe que o autista fixa-se em parte de um objeto, mas não consegue fazer uso funcional desse objeto por inteiro. Ela consegue montar um quebra-cabeça simples ou já é um mais complexo. Tudo isso é importante em contabilidade, visoespacial e a localização do próprio espaço. Ela faz atividades de encaixe, ela consegue perceber semelhanças e diferenças. Como estão as habilidades de simbolizar, de memorizar e de evocar as informações que foram aprendidas? Essa criança domina ou faz bem os jogos simbólicos, os contos de imaginação, a criatividade. Ela apresenta memória de trabalho, que é aquela capacidade de reter uma informação e guardar por um curto espaço de tempo para usar quando necessitar dessa informação. Ela consegue realizar atividades que foram solicitadas no dia anterior e compreender como isso aconteceu. Tudo isso são habilidades importantes para se estimular dentro desse processo que se quer, que é chegar ao processo de alfabetização. E aí a gente não mostrou porque não deu tempo, é esse kit, que é um material de excelência da professora Deise Serra, que é a alfabetização do aluno com autismo. São 3 volumes, o azul, o vermelho e o amarelo, onde ela mostra todo o processo que ela utiliza enquanto psicopedagoga para estimular o processo de alfabetização da criança com autismo, tá? E também como dica de leitura. E também como dica de leitura, esse material, que foi um livro produzido a partir de um grupo de estudos da UFC, coordenado pela professora Robélia Vieira, onde aqui eu também trago um capítulo sobre autismo e inclusão escolar, e defendendo aí a ideia de importância desse processo todo acontecer, entendendo que a gente tem crianças com autismo no contexto escolar comum, por se tratar de um espaço que é comum a todas as pessoas e de direito de todas as pessoas, mas que para estar lá é necessário que a gente tenha ferramentas de estimulação que garanta a permanência nesse espaço e também que a permanência nesse espaço seja uma permanência exitosa. Então, o processo de alfabetização do aluno com autismo é uma necessidade hoje cada vez maior do professor. Nós temos um curso em andamento com a professora Lucimeire Carvalho e com a Ana Lúcia Farias, que a gente vai retomar logo após esse momento de quarentena, se Deus quiser. E quem tiver interesse em entrar nesse curso, ainda dá tempo, ainda pode entrar. Cada cursista ganha um baralho dos estilos de aprendizagem, um jogo de discriminação auditiva, que é esse, e um outro jogo que é um alfabeto degrau, com várias peças trabalhando aí a importância desse processo de discriminação, de junção de letras, para se chegar à alfabetização propriamente dita, tá? Infelizmente, a internet hoje não colaborou. Alguém está perguntando se eu tenho esse material para vender. Sim, tenho todos eles para vender, alguns aqui comigo em casa e outros lá no nosso espaço de formação e pós-graduação. Qualquer interesse acerca desse material, é só entrar em contato comigo que eu repasso todas as informações para vocês, tá bom? Infelizmente, a gente não conseguiu concluir a nossa live inteira com a Lucimeire Carvalho, mas desde já agradecendo a ela pela participação, e a live vai ficar salva para que a gente possa assistir depois para ver alguma informação a mais que a gente não conseguiu captar por conta das falhas de internet, tá bom? Bom, amanhã talvez eu não tenha nenhuma live, eu vou estar o dia inteiro gravando vídeos para um projeto que eu estou aí com ele em andamento. Em breve eu anuncio aqui para vocês. Beijos a todos. Obrigado pela participação. A Lucimeire está dizendo aqui que está elaborando uma apostila com atividades de consciência fonológica e depois a gente vê como vai ser viabilizado esse material, tá? Provavelmente pela Mais Estímulos, que é a nossa empresa de consultoria, que faz esse manejo aí de materiais didáticos, de jogos educativos, tá? Em breve a gente anuncia também essa apostila.
A Glaucia disse que queremos mais. Eu vou remarcar essa live com a Meire para a gente começar do zero de novo, conversando sobre a alfabetização do aluno com autismo. Obrigado a todos pela presença e em breve novas lives para vocês nesse momento aí de estudos domiciliares. Beijos e até breve.